Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala do trono cintilava sob lustres de ouro maciço, cada reflexo acentuando o esplendor imponente do palácio. Os guardas reais, impecáveis em seus uniformes cerimoniais, permaneciam eretos como estátuas, prontos para obedecer à menor ordem. Os poucos visitantes murmuravam respeitosamente, impressionados com a disciplina militar que ali reinava. Em meio àquela atmosfera rígida, Arielle Johnson, uma jovem negra na casa dos 20 anos, permanecia discretamente nas sombras. Seu olhar penetrante observava cada movimento dos guardas, seus dedos apertando nervosamente o tecido do vestido. Arielle não estava ali para admirar o palácio, ela tinha uma missão. Com um gesto quase imperceptível, ela fez um sinal secreto, um sinal combinado há anos com a guarda real. Uma pressão na manga, um movimento de mão quase invisível, e esse simples gesto quebrou imediatamente o protocolo. O oficial de mais alta patente da guarda, o capitão Elias Ardin, instintivamente recuou de sua postura rígida e avançou no movimento proibido, cruzando uma linha invisível que jamais deveria ter sido cruzada. O murmúrio dos cortesãos se dissipou. O tempo pareceu parar. Nenhuma ordem verbal fora dada e, no entanto, a cadeia de comando acabará de ser quebrada. Todos os olhares se voltaram para Arielle, mas ela permaneceu imóvel, seus olhos brilhando com desafio e determinação. O capitão Ardin, embora obedecesse ao sinal secreto, sabia que acabará de se expor à ira do rei. Mas não hesitou. A urgência da situação se sobrepunha a qualquer protocolo. Naquele exato momento, uma tempestade invisível se anunciava. Um gesto silencioso acabará de perturbar a ordem secular do palácio, e ninguém, nem mesmo o rei, poderia ter previsto a onda de choque que se seguiria. O capitão Elias Ardin sempre fora o epítome da disciplina. Cada ordem executada à risca, cada gesto calculado, cada palavra medida. Contudo, naquele dia, algo inesperado acontecerá. O mero sinal de Arielle Johnson desencadeara nele uma reação mais rápida que a razão, um ato de desobediência que destruiria sua carreira e o equilíbrio do palácio. Arielle, por sua vez, avançou cautelosamente, seu olhar percorrendo cada canto do grande salão. Ela conhecia perfeitamente as regras do palácio, os protocolos rígidos que regiam cada gesto. Mas também sabia que o momento de silêncio poderia salvar vidas. Seu gesto não fora acidental. Era um pedido de socorro codificado, destinado exclusivamente ao capitão Ardin. Capitão, ela murmurou quase inaudível. Ardin não respondeu. Ele já havia cruzado a linha, suas botas batendo no chão de mármore em um ritmo proibido, seus olhos fixos em um ponto invisível para todos os outros. Os cortesãos e os outros guardas paralisados não entendiam o que estava acontecendo. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala, como ele se atreve. Mas Ardin não hesitou. Sua lealdade ao rei era absoluta, sem dúvida, mas sua lealdade à vida de Arielle e ao segredo que ela guardava era ainda maior. Ele sabia que não podia esperar por ordens. De repente um ruído agudo ecoou. O rei entrou na sala, seu rosto impassível mal disfarçando a surpresa. Capitão Ardin, trovejou ele, com a voz gélida. Por que o senhor quebrou o protocolo? Ardin ficou ereto, com o olhar fixo em Arielle. Vossa Majestade, eu não tive escolha, respondeu ele calmamente, mas com uma nova autoridade que silenciou a sala. Arielle sentiu o coração acelerar. Sabia que o rei não toleraria esse tipo de desobediência. Contudo, viu nos olhos de Ardin uma determinação que nunca vira antes. Pela primeira vez, um guarda do palácio arriscava a vida para proteger um segredo desconhecido por todos. O murmúrio dos cortesãos transformou-se num silêncio opressivo. Todos aguardavam para ver como o rei reagiria a essa afronta silenciosa. E naquele silêncio, Arielle compreendeu que sua vida, a vida do capitão e o destino de muitos outros haviam acabado de mudar para sempre. A sala do trono permaneceu mergulhada em um silêncio pesado. Os cortesãos prenderam a respiração, observando cada movimento de Arielle e do capitão Ardin. O rei, sentado em seu trono dourado, estreitou os olhos, tentando compreender a audácia que acabará de quebrar séculos de protocolo. Arielle respirou fundo. Ela sabia que era a hora de revelar parte da verdade, mas apenas o que podia se dar ao luxo de revelar. Vossa Majestade. Ela começou com a voz firme apesar do medo do palco. Estou aqui porque... Um arrepio percorreu a sala. Nunca antes um cidadão comum, e muito menos uma jovem negra, ousara dirigir-se ao rei diretamente dessa maneira. Silêncio, ordenou o rei, com voz gélida. Expliquem essa ação imediatamente. Arielle trocou um olhar rápido com Ardin.
O capitão assentiu, silencioso, mas presente, pronto para apoiar seu gesto. Este sinal, ela continuou, é um pedido de socorro. Um aviso urgente. Uma ameaça paira sobre a família real. Um murmúrio de inquietação percorreu a sala. Os guardas endireitaram-se preocupados. A tensão era palpável, uma ameaça contra a monarquia era um crime que o palácio jamais encarara com leviandade. Uma ameaça, repetiu o rei, sua voz revelando pela primeira vez um traço de medo. Quem se atreve a ameaçar meu palácio? Arielle sentiu os olhares sobre ela, pesados e cheios de suspeita. Mas ela não estava com medo. Sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Não posso revelar tudo, ainda não, disse ela. Mas sei que um ataque é iminente. Se o capitão Arden não tivesse respondido ao meu sinal, ela fez uma pausa com os olhos fixos no rei. O palácio teria sido perdido. O rei endireitou-se ligeiramente no trono. Seu olhar suavizou-se, uma mistura de desconfiança e respeito. Ele jamais acreditaria que uma simples jovem pudesse possuir informações capazes de comprometer a segurança do reino. Arden então deu um passo à frente, quebrando o silêncio. Vossa Majestade, assuma a responsabilidade pelos meus atos. O protocolo é claro, mas julguei que o risco era maior. O rei olhou fixamente para ele, dividido entre raiva e admiração. A lealdade, a inteligência e a coragem de Arden acabavam de ser reveladas em toda a sua glória. Mas antes que alguém pudesse reagir, um mensageiro ofegante irrompeu na sala. Majestade, exclamou ele. Movimentos suspeitos foram detectados nos portões norte e leste do palácio. O murmúrio transformou-se em pânico silencioso. Arielle sentiu uma onda de adrenalina. O momento que ela pressentia havia chegado. O sinal não era apenas um aviso, era o início de uma contagem regressiva. O rei finalmente se levantou, batendo no braço do trono. Preparem a defesa. E ninguém deve sair desta sala. Arielle então compreendeu que o jogo havia mudado. Seu sinal secreto desencadeara uma série de eventos que testariam a coragem, a lealdade e a astúcia de todos os presentes no palácio. O sol se punha no horizonte, projetando sombras vermelhas e douradas pelas vastas janelas do palácio. Mas lá dentro, a atmosfera era gélida. Os murmúrios deram lugar a uma tensão palpável. Os guardas antes estoicos estavam em posição de prontidão, com as mãos firmemente empunhando suas armas. Arielle recuou um pouco, mas cada músculo do seu corpo estava tenso. O sinal que ela enviará não era um mero aviso, era uma manobra tática planejada para preparar o palácio antes do início do ataque. Capitão Arden, murmurou ela, eles não virão de forma óbvia, será sutil e insidioso. Arden assentiu com a cabeça, seus olhos percorrendo a sala. Ele conhecia Arielle há anos e aprenderá a confiar nela mesmo nas situações mais impossíveis. Um grito repentino ecoou nos portões do norte. Um guarda gritava com pânico na voz. É intrusos. Figuras mascaradas, estão tentando entrar à força. O rei, de pé em seu trono, golpeou o braço dourado com força. Aos seus postos. Defendam o palácio. Os guardas avançaram rapidamente, armas em punho. Arielle, guiada por uma intuição quase sobrenatural, deslizou silenciosamente em direção às passagens laterais. Ela sabia que a verdadeira ameaça não estaria onde todos estavam olhando. Nas sombras de um corredor, ela vislumbrou figuras vestidas de preto, seus movimentos rápidos e precisos. O ataque não era uma operação de força bruta, era uma infiltração. Cada passo, cada respiração, era calculado para semear confusão e medo. Eles estão tentando desviar a atenção do rei, sussurrou Arielle para Arden com um gesto enigmático. O capitão entendeu imediatamente. Em vez de correr em direção aos portões do norte, onde a maioria dos guardas estava concentrada, ele deu meia volta e seguiu um caminho mais discreto, acompanhando Arielle. Juntos, formaram uma dupla silenciosa, porém formidável, pronta para deter o intruso antes que ele chegasse à sala do trono. De repente, ouviu-se um clangor metálico. Uma chave ou algum artefato antigo caiu no chão. Arielle se agachou, agarrando o objeto. Em sua mão, um símbolo gravado revelou a identidade do inimigo. Uma facção secreta dentro da própria corte, pronta para derrubar o rei. É pior do que eu pensava. Ela murmurou. Eles estão aqui há meses e ninguém sabia. Arden franziu a testa com o maxilar cerrado. Portanto, nossa única chance é atacar rápida e silenciosamente. Se falharmos, Arielle completou a frase para ele. O palácio cai. E o reino com ele. Seus olhares se encontraram. Naquele silêncio tenso, uma aliança tácita se formou. Nenhum protocolo, nenhuma regra, nenhuma hesitação poderia detê-los agora. Lá fora, o vento soprava forte, como que para avisar que a tempestade não era apenas metafórica. O ataque estava prestes a começar.
O corredor estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pela luz bruxuleante das tochas nas paredes. Cada passo de Arielle e do Capitão Ardyn mal ecoava no mármore, mas naquele silêncio pesado, cada som era amplificado, cada respiração era crucial. Eles estão aqui, murmurou Arielle, com os olhos fixos em uma porta entreaberta. Lá dentro, figuras mascaradas manuseavam pergaminhos e objetos antigos, claramente à procura de algo precioso. Ardyn fez sinal aos guardas para ficarem para trás e aproximou-se lentamente, com a adaga firmemente em punho. Arielle, guiada pelo instinto, escolheu outro ângulo, pronta para interceptar qualquer tentativa de fuga. De repente, um dos intrusos ergueu a cabeça e sua silhueta congelou. Arielle reconheceu o símbolo gravado no objeto que encontrara, a marca secreta de uma facção dissidente da corte, pronta para derrubar o rei e assumir o controle do reino pela astúcia, e não pela força bruta. Ardyn, eles estão mais perto do que pensávamos. E conhecem a planta secreta do palácio. O capitão assentiu com a cabeça com os dentes cerrados. Portanto, não podemos nos dar ao luxo de cometer um erro. Com um movimento coordenado, Arielle e Ardyn apareceram quase simultaneamente. Os intrusos, pegos de surpresa, tentaram revidar, mas a precisão e a velocidade dos dois aliados eram desconcertantes. Arielle desarmou um homem com um movimento fluido, enquanto Ardyn neutralizava outro. Quem te mandou? Gritou Arielle, agarrando o líder da facção. Mas o homem não respondeu. Seu olhar gélido estava repleto de desafio, e em seu silêncio se podia ler um segredo que Arielle pressentia estar prestes a ser revelado. Uma explosão abafada ecoou pelo palácio e as tochas tremeluziram. A facção inimiga tinha um plano B, um gatilho para semear o pânico e encobrir sua fuga. Precisamos chegar à sala do trono, ordenou Ardyn. Se eles tomarem o controle daquela sala, tudo estará perdido. Enquanto corria pelos corredores, Arielle sentiu uma presença estranha, como se alguém no palácio soubesse tudo o que ela estava fazendo. Seus olhos se arregalaram. Atrás de uma cortina, uma figura observava, invisível para todos os outros. Eles têm um espião, ela murmurou. E esse espião sabe dos seus movimentos, respondeu Ardyn. Mas vamos detê-lo. A dupla partiu, pronta para proteger o rei, enganar a facção inimiga e, finalmente, descobrir quem na corte havia traído a realeza. O destino do palácio, e talvez de todo o reino, agora dependia de sua coragem, inteligência e velocidade. E Arielle sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A sala do trono era agora palco de um caos silencioso. Tochas tremeluziam, projetando sombras dançantes nas paredes de ouro e mármore. A facção inimiga, liderada por traidores que se infiltraram no próprio coração da corte, preparava-se para atacar. Cada segundo contava. Arielle e o Capitão Ardyn chegaram por uma passagem secreta, respirando com dificuldade, mas de forma controlada. Diante deles, os intrusos se preparavam para invadir o trono, acreditando que o rei estaria vulnerável. Mas eles subestimaram a determinação de Arielle e a engenhosidade do capitão. Aqui, murmurou Arielle, apontando para as alavancas escondidas atrás de um pilar. Se ativarmos esses mecanismos, podemos bloquear as saídas deles e isolar o grupo. Ardyn assentiu com a cabeça e juntos colocaram o plano em ação. Correntes se fecharam com o estalo metálico, prendendo os intrusos em um labirinto de corredores repentinamente bloqueados. O pânico estava estampado em seus rostos mascarados. O líder da facção, aquele que usava o símbolo gravado descoberto por Arielle, tentou fugir. Arielle saltou para a frente, agarrando-o pelo ombro. Acabou, disse ela com o olhar ardendo em determinação. O rei, observando a cena de seu trono, levantou-se lentamente. Pela primeira vez, olhou para Arielle, depois para Ardyn, com uma mistura de admiração e respeito. Vocês salvaram o palácio e a coroa, declarou ele em voz alta, silenciando toda a sala. Vocês mostraram que coragem e inteligência podem superar todos os protocolos. Os traidores foram presos, seus planos expostos e a segurança do palácio restaurada. Mas Arielle sabia que a tarefa mais difícil não era apenas neutralizar a ameaça. Agora ela precisava revelar a verdade sobre a infiltração na corte sem causar mais divisões. Ardyn colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Você fez mais do que o seu dever, Arielle. Sem você, tudo teria sido perdido. Arielle esboçou um leve sorriso, consciente de que o reino acabará de mudar graças a um simples sinal secreto, um gesto discreto, porém decisivo. Ela demonstrara que às vezes as regras podem ser quebradas para proteger o que mais importa, e que a coragem de uma única pessoa poderia reverter o curso da história. O rei, agora calmo, proferiu uma última palavra. Que a lealdade, a coragem e a vigilância que vocês demonstraram hoje sirvam de exemplo para todos.
E quando a sala do trono retornou ao seu silêncio solene, Arielle e Ardyn trocaram um olhar. A tempestade havia passado, mas a aventura, a inteligência e a bravura agora haviam deixado sua marca indelével no palácio.